Boa tarde, pessoal. Sou João Paulo, tá? Faço parte do Magalu. O meu viés não é tanto tributário, eu sou técnico, tá? Sou de tecnologia. Até um tempo atrás, há uns 6 anos, toda a parte de techs do Magalu passava por nós lá, por mim. Agora eu estou com outros desafios também na área de tecnologia para um time maior, mas a gente tem aí há 6, 7 anos vivendo esse mundo tributário dentro do Magazine Luiza, tá? Falando Magalu, para quem não sabe, a nossa marca teve uma mudança recente, a gente tornou Magalu, tá? Então, Magalu, Magazine Luiza, a mesma coisa. E aí eu vou tentar materializar algumas coisas. Eu trouxe case bem prático aqui. Eu gosto de coisas práticas, até para mostrar para todo mundo, tentar abrir um pouquinho a mente do que a gente tem feito lá dentro, tá? Que eu acho que ajuda. Quanto à tecnologia aliada ao universo tributário, ela é benéfica, tá? Nesse aspecto. Alguns desafios, tá? Um pouquinho do resumo do Magalu, eu acho que da maior parte das empresas. Nós estamos lá em 17 estados, por conta da emenda constitucional 87 dos 27 estados. Temos aí todas as obrigações acessórias que os estados exigem, recolhimento de guias dos mais variados estados. Cada estado exige um recolhimento diferenciado, DARI, GARI, e assim vai. SPED contábil, SPED fiscal, FD Reinf, Bloco K, FD contribuições. Um exemplo aí, Layout 4.0, foi até onde eu consegui mapear na época, quantas notas técnicas saíram, como é que você se adapta a tudo isso, né, de uma forma rápida, com indefinições do fisco. E aí você faz isso, você envolve praticamente as áreas inteiras da empresa, por uma questão tributária, você precisa impactar todo mundo. E não bastasse isso, você ainda tem que pensar em coisas inovadoras. Retira loja, você tem que fazer captura de benefícios fiscais, você tem que fazer marketplace e todas as automações, né? Então, esse é um pouco dos desafios hoje do tributário e da área de tecnologia. Se tributariamente é difícil, imagina você fazer tudo isso enquanto tecnologia, né? É um desafio ainda maior, né? Ainda mais que o fisco é confuso, é complexo. Espero que a gente tenha bons sinais aí de simplificação. Eu acho que é um desejo nosso também, tá? Então, esse é o nosso universo. E aí, como que a gente estava? Algum tempo atrás, é aquela loucura, né? Projetos demorados, longos, 1 ano para entregar, atraso, cliente satisfeito e grandes riscos, tá? Não tão distante, a gente começou e formatou um modelo de negócio lá dentro, negócio e tecnologia juntos, praticamente o mesmo time. A gente começou um trabalho aí e começou a colher alguns frutos, ou seja, organização, entregas mais rápidas, mais contínuas, já começamos a visualizar a agilidade no processo. Logo ali atrás, a gente implantou aí vários métodos Kaizens, para quem não conhece, o modelo Lean, a Toyota utiliza bastante, a gente começou a aplicar muito isso, não só na área de negócio, mas de tecnologia também. A gente veio com sprints e tudo mais, e começou a ter indicadores mais estratégicos, ou seja, o tributário já começou a ter um viés muito mais estratégico do que aquela área que simplesmente atendia a legislação e a parte burocrática. Tá? E aí o nosso presente, nossa atualidade, né, times muito mais engajados, envolvidos, a gente teve Luiza Labs, hoje a parte de tecnologia do Magazine Luiza é denominada Luiza Labs, para quem ouviu falar é Luiza Labs, nada mais faz parte da mesma empresa, do mesmo grupo, mas toda a área de tecnologia é o Luiza Labs hoje. Tá? E aí trouxemos muito desenvolvimento para dentro de casa, tá? Então a gente tem muito viés lá, o que vale a pena desenvolver interno, o que não vale. No mundo fiscal, muitas coisas são commodities, não é o nosso core, a gente busca no mercado, obviamente, as melhores, mas tem muita oportunidade lá dentro de trazer um desenvolvimento interno, porque você ganha agilidade, você ganha não tem comparação. É anos-luz favorável diante do cenário, dependendo da situação. Tá? Então, esse é um pouquinho do resumo nosso, tá, dentro do Magalu. E aí o Luiza Labs, bem rapidamente para contar para vocês o que é. Eu preciso até falar, a gente está em Franca, São Paulo, Uberlândia e São Carlos. Recentemente a Softbox foi adquirida pelo Magalu, uma empresa de tecnologia lá de Uberlândia. Tá? A galera lá é uma galera bem descolada, galera apaixonada por código, por inovação. O pessoal é bem disruptível mesmo, o pessoal tem um viés aí técnico muito profundo. E falando especificamente da área de tecnologia tributária, a galera conhece de negócio também, que eu acho que é um dos viés mais importantes lá. São caras tecnológicos, mas que têm um viés muito profundo de negócio, de tributário. Tá? E a gente está organizado em tribos, alianças, squads, ou seja, nós temos hoje no Magalu 2 squads, são 2 times de 10 pessoas focadas em tributário, seja na parte de inteligência, seja na parte de conformidade fiscal. Tá? E o nosso propósito, obviamente, é uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, é o que a gente tem buscado, e não somente no core de vendas, que é o Magalu, mas em todas as áreas da empresa, inclusive a parte de techs. Tá? Nós temos alguns princípios lá que são bem interessantes, não ferrar o cliente, sem mimimi, autonomia com responsabilidade, entregar valor a todo instante, orientado a dados, atuar como um time, desenvolver talento, ser feliz. Ou seja, a galera tenta seguir esses conceitos para, de fato, as coisas fluírem legal lá. Tá?
E aí, como a gente fala em produto, Tex é um produto para nós lá dentro. Tá? Então, a gente tem um Product Owner, uma pessoa que cuida do produto como um todo, e aí a gente tem que criar simplicidade, tem que ter design, solução para a Magalu, para o mercado, que muitas vezes nos ajuda a ter soluções muito mais consistentes. Experiências omnichannel, obviamente, empoderar o usuário através da interface, evoluir os produtos através de fatos e dados. Tá? Alguns princípios que a gente segue com bastante rigor lá dentro. Algumas boas práticas que a gente adota como produto. A gente tenta alinhar sempre o nosso produto fiscal à estratégia da empresa, tenta ter visão a longo prazo, não basta ser imediatista, tem que cumprir uma legislação agora, pronto, acabou, esquece do futuro, a gente olha para frente, tem que olhar para o futuro. Pensar simples, o universo tributário é complexo, mas é possível pensar simples. Então, a gente está a todo momento nos monitorando para pensar simples, para criar as soluções mais simples. Tá? Visão a longo prazo, como eu falei. Medir sucesso e OKRs. Quantas vezes vocês não pediram algo, foi entregue algo, não mediu, desperdiçou tempo, a gente não sabe qual que é o benefício que trouxe aquilo. Então, a gente busca medir as coisas lá, sempre. Fazer Gemba. Quem não sabe, o Gemba também é um termo que vem do Lean, lá do Kaizen, que é ir aonde as coisas acontecem. Muitas vezes a gente está planejando algumas coisas, vem uma legislação nova, a gente fica lá no nosso escritório, fazendo um estudo, tudo mais, desenvolve, entrega. Você põe lá na ponta, o negócio não funciona, trava tudo. Então, Gemba é você ir onde as coisas acontecem. Você precisa ir lá ver, você precisa pôr a mão na massa, para você saber se você vai fazer a melhor solução ou não. Tá? MVPs, né? Produto mínimo viável, não dá para fazer tudo, então a gente tem um conceito muito de MVP, ou seja, antes eu levava um ano para um projeto, chegava lá no final do ano, aquele projeto não tinha nem mais sentido. Então, fatia em pequenas fatias o bolo e vai entregando, a cada entrega você tem benefícios, você mede o sucesso e rapidamente você direciona as coisas, você não precisa esperar um longo prazo para fazer isso. Tá? Isso aqui é muito enraizado na gente. E aí a gente tem aí um propósito de inspirar e orquestrar as pessoas em torno de um propósito, que não é fácil. Tributário não é legal para quem não gosta, é chato para caramba, e a gente tem que inspirar a galera para a galera conseguir trazer o resultado que a gente espera, tá? Em conjunto. E aí um dos equilíbrios que a gente tem o sucesso lá é fazer a junção desses mundos, né? Produto, tecnologia e agilidade. Eu preciso construir a coisa certa, do jeito certo, e aprender e evoluir constantemente. A gente busca sempre o meio termo ali, mas em alguns momentos você precisa ponderar. Às vezes você cede mais de um lado, mais do outro, mas a gente trabalha constantemente buscando a sinergia desses três mundos. Tá? Só uma historinha, agora um pouco o exemplo prático, acho que é o mais legal para compartilhar com vocês. Tá? A gente seja disruptivo, faz diferente. Existem muitas integrações no universo fiscal. As coisas nascem no nosso RP comercial, e aí todas as operações rolam, e existe uma integração para o nosso RP fiscal. Isso, na prática, no passado, era D-1, D mais 1, D mais 2. Amanhã eu estou vendo a informação de ontem, ou depois de amanhã, de hoje, e assim vai. Esse era um processo muito complexo, demandava o usuário fazer ação manual, ele tinha que fazer conferência manual, em planilha, um processo extremamente difícil, que não nos dava toda a agilidade que a gente queria. O nosso antes era assim, a gente fez internamente uma integração real-time. Tudo que nasce no RP comercial hoje integra automático no RP fiscal. Ou seja, dentro do próprio dia, da mesma hora que uma nota foi aprovada, ela já está no meu RP fiscal. Tá? Então, isso me trouxe muita agilidade, eu consigo apurar impostos. O fato de você recolher imposto antecipado. Você tem um RP fiscal, mas você tinha que fazer recolhimento com base no seu RP comercial. Não faz sentido nenhum. Se você tem um RP fiscal, você tem que fazer a partir dele. Então, com esse mundo que a gente fez, essa automação, pensando de forma muito diferente, a gente conseguiu ter isso. Tá? E aí, uma coisa que a gente não tinha, poxa, eu tinha Excel, validava várias coisas, agora a gente tem painéis que o usuário fica muito mais, ele atua de uma forma muito mais assertiva. Ele não precisa fazer um bate de várias planilhas para saber que tem um erro para ir lá fazer uma carga novamente. Os painéis mostram, ele só age naquilo que tem o problema de fato. Ele não precisa ficar perdendo tempo em analisar relatórios. Tá? Então, tivemos um ganho significativo. Aí, vou falar para você a experiência que eu tive lá na época. Quando eu apresentei esse projeto, os caras quiseram me matar de tributário. Você é louco, você não vai fazer isso, porque isso não rola, não funciona. A gente fez, deu certo, é o nosso case, e hoje a nossa integração toda passa por esse processo de integração real-time. Então, lá no passado, a gente teve visão de futuro, e hoje se tornou a forma prática de integrações fiscais para o nosso RP fiscal. Tá? Quebrar paradigmas, automatiza processos, né? Já foi citado aqui pelo amigo, o recolhimento de guias por apuração. Né? Então, como que funciona hoje? O cara faz a apuração, faz bate de relatório, olha no RP fiscal, e aí ele vai em cada estado, tem que digitar todas as guias, e aí você tem recolhimento centralizado ou por filial. O Magazine hoje está em 170 filiais, imagina entrar no site de cada filial dessa, fazer uma guia na mão, que era o que acontecia.
Posterior a isso, você gera uma PO para você fazer todo o workflow, o processo para pagar isso. E aí o workflow passa, apuração, você tem que pagar, você não tem como correr, você tem que pagar. Aí fica o cara correndo atrás de diretor, de executivo, aprova para mim, precisa pagar a multa e tudo mais. Mas, no fim, você tem que pagar, não tem outro jeito. E aí, uma vez aprovado, você faz o lançamento manual lá dentro do RP financeiro, para você, de fato, gerar o pagamento do título. E, ao final disso, você pega a AG gerada, autenticada, e anexa no sistema de GED. Ou seja, todas as etapas manuais, um desperdício de tempo gigantesco, né? Sem contar a parte de você digitar a guia lá no site, que é um bagulho muito louco. Não, é insano. É insano, insano, insano. E aí, o que a gente fez? Legal, vamos olhar para esse processo. Primeira coisa, concentramos a informação da apuração na base lá, conseguimos extrair de um único lugar, fecha a apuração e está lá. Então, eu unifiquei, eu coloquei num lugar só, e aí eu faço a extração. E aí a Dutax é um dos parceiros nossos que entrou, faço uma comunicação com eles, ele faz a responsabilidade de gerar guia para mim. O usuário não entra mais em site. Mando para ele os valores com alguns códigos de receita e tudo mais que vocês já sabem. Ele gera toda a guia automática para mim, sem eu precisar entrar em site de ninguém, tá? O workflow a gente não teve como tirar, obviamente, tem que existir, né? Mas a gente tirou a criação de PO, fez um workflow muito mais simples, uma solução dentro de casa, que passa por algumas alçadas, conseguindo eliminar a diretoria executiva do processo. Faz uma integração automática no ERP financeiro, aprovou o workflow, já cai o título lá no AP a ser pago, e uma vez pago, autentica a guia, já jogo diretamente para o Homes, lá, que é o sistema nosso de GED. Tá? Tudo isso, o cara só faz o aperto de botão lá no RP fiscal, e no workflow, o restante faz sozinho, a gente não coloca mais a mão. Tá? Como que a gente fez isso, essa mágica? Né? Usamos uma solução de mercado, porém fizemos interno, grande parte dessa orquestração. E aí, para quem não conhece, a gente usou das APIs, né, que são as famosas, as lindas, maravilhosas, que é o futuro do mundo, aí, tecnologia. Para quem não conhece de API, busque conhecer, porque isso conecta as coisas de uma forma muito fácil. Então, a gente conseguiu, através disso, orquestrar todo esse processo e tirar praticamente todo o manual da galera lá hoje. Tá? Estamos na guia de próprio, ICMS próprio, e nós vamos estender para os demais impostos. Tá? Encaro problemas, né, seja de compliance. Compliance, eu acho que todo mundo sabe, é um problema sério, todo mundo vive isso constantemente. A maior parte das vezes, eu creio que é por falta da complexidade, não é fácil você estar compliance com fisco. Né? E aí você vai e busca uma ferramenta de auditoria. E aí você busca no mercado, ela te traz, ela te dá um mapa do inferno. E aí todo mundo fica doido. Né? Essa ferramenta não presta, essa ferramenta não funciona, e as pessoas saem fora, não prosseguem. E aqui eu digo para vocês que a gente tem que encarar o problema de frente, ou seja, monta um trabalho, mão na massa, trabalha duro, apoio da diretoria, você tem que enfrentar os problemas. Se você não enfrentar os problemas não desaparecem sozinhos, pelo contrário, eles potencializam. Hoje é pequeno, amanhã se torna um bagulho muito grande, louco, que você pode, infelizmente, prejudicar muito a tua empresa. Né? Então, a gente tem esse viés, a partir do ano passado, a gente encarou de frente e vamos resolver, e a gente vem resolvendo a cada ano esses processos. E como é que você resolve? Automação, tecnologia, agindo na causa raiz, tirando os problemas e tudo mais. Tá? Dados, foi falado um pouquinho aqui, obviamente que hoje as empresas têm muitos dados, muitos. Mas a gente lá é bem humilde nesse aspecto, em saber que a gente sabe lidar pouco com dados, a gente não aproveita todo o potencial que eles ainda têm. Tá? A gente já tem várias coisas lá, várias iniciativas com dados no mundo fiscal, trouxe alguns números fictícios lá, mas hoje a gente monitora várias coisas, benefícios, a gente monitora, como eu falei, integrações, se está legal, se não está, se uma aplicação está no ar, se não está. A gente monitora desde a questão técnica, se a aplicação está respondendo ou não está, até uma questão de negócio. Então, a gente faz esses monitoramentos e usa, de fato, os dados ao nosso favor. Tira o usuário de ficar mexendo com o Excel e faz um dashboard para o cara que ele age de uma forma muito mais assertiva. Você elimina o operacional dele. E dados não é só bonitinho, não, gente. Dados também você pode trabalhar com Excel. Muitas vezes você precisa trabalhar com Excel. E é no Excel que você consegue encontrar oportunidades e tudo mais. Até que você se estruture, o importante é você usar o dado a seu favor. Tá? E algumas pílulas aí que eu considero bem favoráveis para tudo isso. Simplifique e tenha cabeça solução. E, como eu disse, fiscal é complexo, mas tem como simplificar, gente. A gente tem que simplificar sempre. Em todo momento, nós estamos pensando como simplificar as coisas para construir as melhores soluções. APIs e microserviços são importantes, por quê? Porque você precisa escalar e acoplar. Por que de APIs e microserviços? Você consegue conectar soluções de uma forma fácil. Aquele lance de, eu não posso liberar o fornecedor a acessar meu dado aqui dentro da minha casa.
Quando você tem APIs, você elimina, mata todo esse problema, porque você faz um protocolo de comunicação com o cara e ele pode vir aqui sem nenhum problema, sem risco nenhum. Você faz com que a sua informação seja democratizada e, de uma forma segura, ele possa acessar de fora. Tá? Pensar enquanto plataforma, obviamente. Desenvolvimento interno é muitíssimo benéfico, obviamente, como eu falei, pondera o que vale a pena e o que não vale, o que é commodity, o que não é, a gente faz isso. E isso traz agilidade. E eu digo que o cara de tecnologia, gente, se vocês têm pessoas de tecnologia que conhecem muito e conhecem de tech, valorize esses caras, porque não é fácil achar. Você acha devs no mercado para várias áreas, mas quando você fala de desenvolvedor para tecnologia, o bicho pega. Porque não é fácil, o cara precisa ter um viés, ele precisa ter um know-how, é chato, o cara que entra muitas vezes não gosta, então o cara que tem isso a gente tem que valorizar mesmo. Desenvolver ou contratar, né, como eu falei. Se é para contratar, a gente tem sempre, constantemente, a busca de melhores parceiros. Já tiramos parceiros lá muito grandes, com muita dor, mas tiramos porque não era o melhor e a gente tem que evoluir. Tá? E cloud, obviamente, eu sei que no mundo tributário existe ainda uma resistência. Claro, existem questões compliance e tudo mais, mas hoje, para nós, lá ainda no mundo tributário, é cloud first. Ou seja, dificilmente eu consigo aprovar uma infra in-house, dentro de casa. Tudo a gente tenta ir para a nuvem, mas questões de compliance, algumas coisas, continuam ainda in-house. Negócio, tecnologia, a gente tem que ser aliado, gente. Isso é uma coisa que a gente já viveu muito essa experiência. Às vezes você tem tecnologia e tem a área tributária, existem alguns atritos, isso não pode existir, tem que ser uma unidade só. Negócio, tecnologia, principalmente no mundo tributário, tem que trabalhar com muita parceria, muita mesmo, porque se não tiver parceria, as coisas não fluem. Tá? E isso eu digo em todos os níveis, desde o executivo até o cara que analisa lá embaixo. Tem que existir essa energia e parceria, porque senão não rola. E estimular a autonomia com responsabilidade. Se as pessoas não tiverem autonomia para tomar algumas decisões, dificilmente você vai progredir com o seu time e criar boas soluções. Propósito é uma questão que a gente tem muito lá, você tem que ter um propósito muito claro, e as coisas também têm que estar alinhadas à estratégia da empresa. Não adianta eu querer construir um produto lindo, rosinha, bonito, isso não traz nenhum benefício para a empresa. Então, a gente tem que constantemente buscar isso. E uma coisa que nos ajuda muito é a cultura. Você precisa disseminar a cultura. O amigo que falou sobre mindset, mudanças de mindset, pensar enquanto inovação tecnológica, isso tem que acontecer. Se as pessoas não mudar o mindset e não tiver uma cultura muito forte, que a tecnologia é uma aliada, dificilmente você consegue transformar o teu universo tributário. Tá? Automatizar sempre possível, sempre que possível. Não é automatizar tudo, a gente tem muito essa consciência. Não adianta você automatizar tudo. E quando você for automatizar, rever seu processo. É o que eu falo lá, se você tem um burrinho, automatizar o burrinho, você vai ter um burrinho mais automático, mais rápido. Né? Então, você precisa primeiro rever o processo para depois você automatizá-lo. E você precisa dar mais tempo. As pessoas têm muito receio. Se eu automatizar, eu vou perder o meu emprego. Pelo contrário, essas pessoas vão pensar estrategicamente. Tá? Eu falo por experiência lá, quantas e quantas coisas deixaram de existir, ações por conta de automação. E nenhuma das pessoas foi mandada embora. Pelo contrário, dobrou o trabalho delas. Porque elas passaram a pensar estratégico. E dados de valor, os dados utilizam a seu favor, como eu falei, eles estão chamando, né, o dado hoje é o novo petróleo das empresas. Né, e, de fato, ali tem informações riquíssimas, valiosíssimas, a gente tem que passar a utilizar. E aí, uma última frase aqui, né, talvez a capacidade provada ontem não esteja à altura do perigo de hoje. Né? O que você fez ontem não vai te sustentar hoje nem amanhã. Você tem que estar repensando a todo momento, a todo instante. Acho que é isso, galera.